tem chance de eu ter ido até o final sem usar o microfone aqui por esquecimento. Gente, vamos para o nosso encontro. Eu só queria fazer uma parte, não quero tirar o espírito aqui de gratidão, de rendição ao Senhor, mas eu estava ouvindo aqui e o Senhor me deu uma oportunidade uma vez de dar um pulo no Havaí, né? Para aquela capacitação do Haggai. E eu me lembro que no último dia teve uma celebração, né? E eu não sei se era Páscoa, mas, engraçado, eu tenho que recuperar isso na minha memória, mas foi uma celebração de uma ceia, né? E naquele ano foi muito diferente, porque tinham líderes de tudo quanto é canto desse mundo. E o cara que estava celebrando era um judeu convertido. E na hora que a gente parou para louvar, essa foi uma dos louvores. E você vê, me marcou muito, que até quando falo isso tem dificuldade. Mas foi quase que um prenúncio dos céus. Né? Foi um momento tão legal que eu falei assim, poxa vida, se eu fosse agora, ia ser o auge, viu? Porque ali foi aquela sensação que Paulo teve quando ele disse que, olha, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Eu não sei quantos de vocês recentemente tiveram essa oportunidade de estar louvando e ter aquela sensação clara de que as nossas vidas só fazem sentido, só tem um propósito, porque o Senhor nos deu sentido, o Senhor nos deu um propósito. Então, no dia de hoje, que a gente celebra mais uma Páscoa, é de fato um momento de muita gratidão. Que o Senhor, e aqui já vai minha oração, possa abençoar cada um de nós, possa se revelar a nós, possa quebrar todas as nossas barreiras, todos os nossos preconceitos, todas as nossas amarras. Que o Senhor possa trabalhar em cada um dos nossos medos. Que o teu amor, ó Pai, lance fora todos os medos, todos os anseios, todos os temores. Que a nossa vida, ó Pai, seja uma vida intensa, uma vida de sacrifício constante, uma vida de entrega plena. Essa oração que eu faço, Senhor, que o Senhor possa também estar conosco nesses próximos momentos aqui. Que o Senhor abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Né? Aqui tinha mais uma música, mas acho que é Força a Barra. Vamos para cá. Depois, talvez no intervalo, eu coloque. Então, vamos lá. É o penúltimo encontro nosso. Né? Eu achei que passou rápido. Para quem está aqui em cima, pelo menos passou rápido. Para vocês, não sei. Mas eu já começo a falar em termos de despedida desse curso aqui. Dizer que eu curti muito vocês. Né? Então, foi muito agradável ter estado com vocês.
Acho que a colaboração de vocês foi tem sido extremamente rica para o curso. Eu quero agradecer inicialmente aos desavergonhados que compartilham com a gente. Em segundo lugar, eu quero agradecer aos envergonhados que só compartilham depois que vocês vão embora. E eu fico numa tristeza imensa. Então, por esse segundo time dos envergonhados, eu queria estimulá-los a ficarem desavergonhados. Compartilhem com a gente, né? Essa aula está longe de ser uma aula minha, é uma aula nossa, é uma aula que a gente realmente tem a expectativa que o Senhor mexa com a gente. Então, eu posso, se de certa forma eu posso me orgulhar disso, é que eu nunca terminei um curso. Sempre falta um monte de material, sempre falta... Oh, obrigado. Sempre falta um monte de material, sempre falta um monte de aula. E, de certa forma, meu orgulho, assim, eu não ligo, não tenho nenhum interesse em concluir curso aqui. Acho que não é o nosso propósito, né? Isso aqui chama escola bíblica, mas devia chamar alguma outra coisa, né? Porque não tem conceito de escola, de que a gente tem que ter um currículo e terminar, né? O que a gente espera mesmo é que vocês venham se relacionar com o Senhor e com os seus próximos de uma forma mais intensa, de uma forma mais sacrificial. Se a gente tatear isso, tangenciar isso, para mim já valeu e já chegamos onde a gente queria. Bom, vamos lá. Preciso comentar que esse é o livro de referência que a gente tem utilizado. A proposta inicial era tratar de 9 temas. A gente vai conseguir tratar de 4 temas, mas eu acho que os temas que nós escolhemos acabarão sendo temas interessantes. E hoje é o começo do 4º tema. O 4º tema, na verdade, eu fiquei muito na dúvida se ele deveria vir antes desse último que nós tivemos, que foi sobre mitos, né? O título do capítulo do C.S. Lewis é O Funeral de um Grande Mito. E eu falei assim, nossa, talvez o historicismo tinha que vir antes e tal. Mas agora eu acho que não, acho que está na sequência correta. Até porque é o seguinte, nós vamos procurar, nesse estudo aqui, não olhar para fora. Então, se os 2 últimos estudos sobre mitos, de alguma forma, várias vezes acho que nos empurrou para olhar para fora e para, eventualmente, identificar algumas personagens como possíveis mitos e tal, o historicismo aqui, a abordagem que eu queria dar seria mais para dentro. E quando eu digo mais para dentro, é avaliar até que ponto nós somos historicistas. Eu vou definir isso, né? Mas eu gostaria de deixar essa mensagem. Eu acho que seria interessante se a gente olhasse mais para dentro da gente do que para quem está do lado, ou eventualmente até de quem não está aqui. Bom, mas vamos lá. Eu preciso começar com algumas definições, como a gente fez no aspecto dos mitos. E a primeira delas é, olha, história, historicismo, tem diferença, é a mesma coisa. Então a gente vai dizer que, olha, não, nós não estamos falando exatamente da mesma coisa. Então, para isso, vamos definir história, né? E história é interessante, né? Porque a palavra em si, ela vem do grego e significa investigação, pesquisa, né? Eu não sei quantos sabiam disso, eu mesmo não sabia, quando comecei a olhar, falei, que coisa engraçada, né? Então, história vem do contexto de investigação, pesquisa, né? Mais especificamente, evidentemente, né? É o estudo e a documentação do passado. Então, história nada mais é do que isso, o estudo e a documentação do passado, né? Aqui ele tem umas considerações adicionais e tal. Eu vou só pegar a última frase, que diz assim: os historiadores buscam o conhecimento do passado usando fontes históricas, como documentos, escritos, relatos orais, arte, artefatos materiais e marcadores ecológicos.
né? Eu acho que quando a gente fala documentos escritos, relatos orais, arte, artefatos, é fácil da gente saber o que é, né? Quando a gente fala de marcadores ecológicos, talvez para um ou outro vai ser, mas o que é esse negócio aí, né? Mas, para dar um exemplo simples, né, muitas vezes você identifica a idade de uma árvore quando você, né, serra a árvore e tal, em função daquelas camadas, né, aqueles, não vou dizer que é círculos, porque tem as suas, né, essas camadas e tal, você começa a olhar e fala, opa, peraí, essa camada com essa camada, opa, essa árvore tem mais ou menos tanto tempo de vida, né? Ou alguma coisa equivalente também, aí não é exatamente marcador ecológico, né, mas o carbono 14 e tal, que você vai, né? Mas enfim, muitas vezes você usa desses recursos para saber, né, quando isso aconteceu, né? Mas enfim, então isso basicamente é história, né? E um historiador basicamente é aquele que vai ali buscar esse conhecimento e colocar numa certa ordem, né? E aí, falando um pouquinho mais dessa figura do historiador, né, o indivíduo que estuda e escreve sobre a história é considerado uma autoridade nesse campo, é denominado historiador. E aí já tem duas coisas que são importantes, eu vou procurar botar graficamente para ver se facilita, mas por hora vai em texto. Então diz assim, historiadores se preocupam com a narrativa contínua e metódica, né? E também com a narrativa que pode ser descontínua e subjetiva, bem como a pesquisa dos eventos passados relacionados ao ser humano e o estudo dos eventos ocorridos ao longo do tempo e também no espaço, né? Aqui eu estou pegando do texto, né, eu, de certa forma, estou usando esse texto para dizer que, olha, na minha leitura aqui você tem uma descrição do historiador e você também tem uma descrição do historicista, né? Então, essa aqui seria basicamente o historiador. Eu sei que vocês não vão conseguir ler ali do lado direito, mas não precisa, porque é basicamente onde eu coloquei lá, documentos escritos, relatos orais e tal. Então, a leitura é o seguinte, olha, como é que a história se materializa, né? A história se materializa basicamente baseado em fontes históricas que um historiador pega, cria uma narrativa, basicamente põe uma ordem. A sensação que dá, para mim, eu não sou historiador, longe disso, mas eu imagino assim, o historiador é mais ou menos um cara que tem um quebra-cabeça, né? Ele pega um monte dessas fontes históricas e tal, né, que pode ser artes, artefatos materiais, pode ser ferramentas, podem ser palavras escritas, relatos orais, como ele mesmo disse, e ele vai dar uma certa ordem para isso, né? Então, quando ele faz isso de uma forma objetiva e metódica, né, a gente pode chamar esse cara de historiador, né, e a gente pode dizer que o resultado é uma história, né? E aí, basicamente, essa é a figura do historiador. No final das contas, é o seguinte, geralmente um historiador é sem graça. O que eu quero dizer com isso, né? Ele procura se limitar a fazer associações muito óbvias, muito diretas e pouco avesso a delírios, né? E é aí, basicamente, que vem o historicista, né? O historicista é alguém que pega essas mesmas fontes históricas, ele também quer colocar uma ordem nisso, né? Então, nesse sentido, ele lembra muito o historiador, mas o ponto é o seguinte, ele tem um viés, né? E ele tem um certo apreço pela subjetividade, né? Então, quando ele tem um viés e tem um apreço pela subjetividade, ele acaba dando uma certa enrolada e tal, e ele acaba não criando a história em si. Ele acaba criando o historicismo propriamente dito, né? Deu para entender? Acho que está tranquilo, né? E aí, quando eu falei lá no começo que a ideia era olhar um pouco para a gente, né, e não olhar para fora, né, eu queria dizer o seguinte, que a gente tem ao longo da vida, né, eu não vou chamar de mania nem desejo, mas assim, voluntariamente ou involuntariamente, a gente cria algumas coisas que elas não têm um respaldo na história, né? Mas a gente usa parte da história para validar aquele conceito. Eu vou dar exemplos, vocês vão entender e vai ficar mais claro, né?
Mas vamos pegar aqui, agora quando está em laranja, como vocês se lembram, é quando é o texto do livro do C.S. Lewis, Reflexões Cristãs, né? Então aqui eu acho que ele explica melhor do que eu estou tentando fazer agora. Então ele diz assim, ó, chamo de historicismo a crença de que os homens podem, pelo uso de seus poderes naturais, descobrir um significado interior no processo histórico. E aí ele continua, mas vou pulando ali, chega nisso. Ó. Aquilo a que me refiro como historicista é um homem que me pede para aceitar seu relato do significado interior da história com base em seu aprendizado e gênio. Né? Então, basicamente, o historicista é esse. Né? É aquele que, no que você está conversando com ele, ele pede para você aceitar o relato dele. Ó, você tem que acreditar em mim, porque a história, porque isso funciona desse jeito. Então, ou faça isso, ou não faça isso. Geralmente, o historicista gosta da ideia de você deixar de fazer alguma coisa porque ele pediu para que você não fizesse, ou faça alguma coisa que ele gostaria que você fizesse. Então, geralmente, o historicista tem esse viés aí de querer meio que transformar você, ou transformar o seu hábito, ou transformar um pouco as suas decisões em função daquilo que ele está dizendo. Né? Outro texto interessante é esse aqui. Ó. O que distingue o historicista, por outro lado, é que ele tenta tirar conclusões de premissas históricas que são mais do que históricas. Então, geralmente, ele tira conclusões metafísicas, teológicas ou mesmo ateológicas. Então, geralmente é aquela coisa. O cara pegou um exemplo aqui, quando vê desse exemplo, cara, ele criou todo usando a palavra da moda, um metaverso próprio. Ele falou, mas como é que só disso aqui? Não, cara, ele tira, ele tem uma criatividade, né? Acho que isso é interessante também. Historicistas geralmente são muito criativos e tal, ou compram ideias de pessoas muito criativas. Né? Esse texto aqui eu vou pular, vou para esse aqui. E aí eu vou entrar nos textos bíblicos. Né? A última coisa que ele diz é assim, o ponto de vista deste artigo é que o historicismo é uma ilusão e que os historicistas estão, no melhor dos casos, perdendo seu tempo. Então, a argumentação do C.S. Lewis basicamente é o seguinte, olha, um historicista, né, como diz um cara que eu gosto de ouvir, ele fala muita groselha. Né? Groselha no sentido de bobeira. Né? São coisas concebidas, né, por eles, são factoides, né? Não tem respaldo histórico. Né? Então, no final das contas, o C.S. Lewis diz assim, olha, o historicismo é uma ilusão e que os historicistas estão, no melhor dos casos, perdendo seu tempo. E aí, talvez de uma forma um pouco crítica, ele está dizendo, ó, geralmente os historicistas são teólogos, filósofos e políticos. Né? Geralmente esses se tornam historicistas. Né? Você vê, nós estamos isentos disso. Engenheiros, né, vocês precisam acreditar mais em engenheiros, eu gostei da abordagem. Né? Mas, enfim, pessoas que realmente estão muito focadas em coisas factuais e tal, tendem a não ser historicistas. Né? Bom, então isso aqui era para dar um panorama, eu acho que a gente conseguiu correr rapidamente para isso. E eu queria agora trazer alguns textos das Escrituras, né? Que apresentam algumas dificuldades da gente colocá-los juntos. Né? Então vamos aqui para Deuteronômio 28. Né? Então, Deuteronômio 28, acho que talvez valha a pena a gente dizer qual que é o contexto histórico do texto em si. Né? Aqui você tem Moisés chegando no final da sua vida, né? Ali, basicamente, aqueles 40 anos no deserto já estava lá nos últimos anos, né? Ali o pessoal já tinha botado na cachola que tinham feito uma besteira, né? E aqui estavam mais determinados a entrar, de fato, na Terra Prometida. Então, no finalzinho aqui de Deuteronômio, né, aparecem dois textos que são de uma clareza assim abissal. Né?
Então, o primeiro texto é focado na obediência e o segundo texto é focado na desobediência. Então, o primeiro texto, que é o que vocês estão vendo aqui, falando da obediência, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E aí, pulando alguns versos e já indo para o lance da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Então, são dois textos que eu imagino que vocês devem concordar comigo, assim, é de uma transparência, de uma clareza que é difícil até ter algum outro tipo de interpretação, né? Então é o seguinte: você obedeceu, vida longa e abundante, e tudo vai correr bem. Você desobedeceu, bota pau em você, né? Vai dar tudo errado. Tudo que você for tentar fazer, de um café até um empreendimento monstruoso, nada vai dar certo. Então, a gente está pegando aqui, no caso, duas fontes históricas, aliás, a mesma fonte histórica, que é um texto das Escrituras, né? E, basicamente, o que eles nos mostram? Eles nos mostram o seguinte: olha, já entendi como é o meu relacionamento com o Senhor. Obedeci, vai dar certo. Desobedeci, vai dar errado. Aí é nesse momento que você começa a se tornar, meio sem querer, um historicista. E aí fica difícil, em você se tornando historicista, em função desses dois textos, enxergar e interpretar bem esse texto. Então, esse texto, né, que foi escrito ainda, né, que temporariamente é antes de Deuteronômio, mas tanto um quanto o outro tem valores, tanto é que nós botamos nas nossas escrituras, diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, nesta leitura, que vem da boca do próprio Senhor, se você olhar para aquele texto, eu falo, bom, esse é um cara que sempre será abençoado. Que tudo que ele fizer vai prosperar. Que nenhuma maldição vai cair sobre ele. Mas lá no verso 17, enquanto ele ainda estava falando, e ó que tem versos e versos antes, ou seja, no 17 ele já perdeu muita coisa para trás, mas só para caber aqui no slide, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele, eu acho sensacional o enquanto, né? Ou seja, não deu tempo do cara absorver o choque, né?
já vem outra paulada. Lembra um pouco criança quando vai na praia pela primeira vez, né? Você deixa ali ela solta. No que ela pega um caldo numa onda ali, né? No que ela está tentando levantar, vem o segundo, vem o terceiro. É uma figura que me lembra um pouco isso. É lógico muito pior, né? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para contar a você. Então eu estou pegando basicamente 2 textos, só para dizer o seguinte: olha, é o seguinte, um historicista, né, pode pegar os primeiros textos e fazer uma história em cima disso. Então, olha só, se você obedecer o Senhor, cara, a prosperidade está garantida, vai tudo dar certo. Aí, a hora que bate nesse texto, talvez possa ter um historicista às avessas aqui. Fala assim, olha, não adianta obedecer o Senhor, viu? Porque o negócio é o seguinte, você pode ser um Jó da vida. Se o Senhor quiser, detona com a sua vida. Então, você pode ser um historicista, vamos dizer, pessimista, vamos dizer assim. Mas o ponto é o seguinte, a lógica aqui, e é isso que eu queria colocar para vocês nesse primeiro momento, é o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque as Escrituras, basicamente, são 66 livros com relatos históricos e a conexão entre eles, né? A conexão entre esses livros, se tem uma camada que tem uma certa obviedade, e depois eu vou dizer qual é, e é onde a gente deveria ficar, ela tem muitas camadas que tem uma grande complexidade e que acaba sendo, para nós, lugares muito adequados para a gente criar as nossas próprias histórias. Né? Ou as nossas histórias no sentido assim, as nossas interpretações. E se a gente olhar com muito carinho, a gente vai notar o seguinte, a história da igreja em si, né, muitos desvios que aconteceram foram basicamente desvios advindos do quê? De uma interpretação parcial das Escrituras tirada de um contexto. Né? E que acabou agradando a muitos, a tal ponto que esses caras se tornaram grandes, se tornaram denominações, alguns hoje vão dizer assim, nem são denominações cristãs, são seitas, são isso, aquilo, nós não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas o que eu quero aqui adiantar para vocês é o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe uma grande complexidade nas Escrituras, né? E qualquer interpretação simplória, né, ela deve ser avaliada com muito cuidado. Tem um autor que ele brinca, ele diz assim, olha, para todo problema tem uma resposta simples e barata, geralmente errada. Então, é um pouco isso. Né? Quando as coisas começam a ficar muito simples, né, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Por quê? Aí, voltando para o contexto das Escrituras. As Escrituras têm um alto grau de complexidade. Gente, até aqui tudo bem. Né? Vocês devem estar notando que a gente está entre o deserto e o oásis, né? Então eu sou o cara chato hoje que estou trazendo o deserto para vocês. Eu acho que hoje não era dia de ficar falando de historicismo e coisas do tipo, né? Mas vamos lá, em obediência ao Fábio, né? Vamos fazendo isso aí. Eu agora queria tocar com vocês em mais um caso. Vamos lá. Deixa eu explicar por que eu estou um pouco tenso aqui e um pouco reticente. Eu não quero levá-los a uma condição de que vocês talvez fiquem com tanto receio de olhar para as Escrituras em função de que, puxa vida, de repente eu posso estar tirando conclusões aqui que não são as conclusões das Escrituras e tal. Então, eu não quero levar vocês nessa condição.
Mas o que eu queria levar vocês é uma condição de que existe uma complexidade e existe uma extrema necessidade de nós contarmos com o discernimento do Espírito Santo quando a gente fosse se aproximar das Escrituras. Então, no final das contas, se eu tenho um objetivo esse estudo, é dizer o seguinte: não chega nas Escrituras de qualquer jeito. Não leia as Escrituras como você lê um livro de ficção, ou um livro didático, ou um livro técnico, né? As Escrituras não têm esse propósito, né? E, de certa forma, as Escrituras exigem uma certa reverência. E aí sim, aí eu diria para vocês o seguinte: se nós nos aproximamos das Escrituras com reverência, com desejo íntegro de ouvir a palavra do Senhor, né, ela se revela a nós como com frequência, né? Ela nos elucida, ela nos guia, ela nos orienta, né? Mas ainda assim, a visão que eu tenho das Escrituras, ela é um leão, né? Então é o seguinte, toma cuidado, né? Toma cuidado, né? Muitas vezes o contato com ela e com o discernimento do Espírito Santo, ela vai apontar um caminho, e é bom que você siga, né? Porque senão você depois não vai ter nem desculpa para dizer que não conhecia, porque você passou a conhecer alguns fatos. Mas enfim, né? Então era um pouco isso que eu queria colocar. Acho que, posto isso, vamos ao exemplo aqui. Então, agora nós estamos no Novo Testamento, né? E eu vou pegar aqui dois textos também, mais ou menos parecidos com o que a gente pegou ali do Velho Testamento. Nesse caso especificamente, os dois são escritos pela mesma pessoa, no caso, o apóstolo Paulo. Então, essa aqui é a carta de Paulo aos Romanos, e nós estamos lá num texto que eu acho que todos vocês já leram ou já trombaram em alguns momentos da vida de vocês. Então ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse texto de Paulo, a hora que a gente bate nele, eu acredito que é um texto que dá um refrigério absurdo para as nossas vidas, né? Principalmente por esse que eu marquei em amarelo, quando diz assim, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, existe aqui como se fosse uma capa de proteção, né? Porque se eu sou objeto do amor do Senhor, todas as coisas vão cooperar a meu favor. Então, quando eu bato com esse texto de Romanos e tenho essa sensação que ela é de conforto, ela é quase que prazerosa, aí aparece o mesmo Paulo, né, lá em 2 Coríntios, e revela um pouco do estilo de vida dele, né? Quando ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos.
trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, aqui é o mesmo que estava aqui, é o mesmo que está aqui. Aí volta o contexto do historicismo. Eu posso pegar essa passagem das Escrituras e dali tirar conclusões do seguinte: assaltante não vai passar perto de mim, eu não vou perder emprego, eu não vou perder um ente querido, eu não vou ser julgado pelas minhas crenças no trabalho e, eventualmente, em função disso, até ser discriminado. Essas coisas não vão acontecer. Por quê? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí você pega o mesmo cara e eu vou falar uma coisa. Você lê esse texto aqui, você fala, pô, mas caramba, você fica com dó de Paulo. Né? Você fala, meu amigo, né? É algo contrastante. Por que eu estou trazendo isso? Volto àquilo que eu falei no começo do intervalo e tal. A ideia não é deixar vocês confusos, né? A ideia é, de alguma forma, e aí agora eu vou falar de formas diferentes. O nosso Deus, né, Ele faz o que quer, como quer, com quem quer, conosco. Ele é soberano. Né? A nossa tentativa de conhecê-lo, né, ela é extremamente válida, né? Mas a nossa tentativa de conhecê-lo em plenitude, a ponto de que a gente possa dizer assim, né? Eu gosto do termo PhD em divindade, né? Às vezes vem alguns irmãos aqui pregar, né? Geralmente são gringos, né? E eles falam assim, olha, fulano aqui é PhD em divindade, né? Eu sempre fico muito curioso de conversar com um PhD em divindade, porque eu falo assim, o senhor então manja tudo de Deus, cara, PhD, né? Eu tendo a não acreditar muito nisso, né? Porque tem uma autora Quaker que ela diz assim, ela fala assim, olha, por mais que nós não gostemos da ideia, nós sempre seremos aprendizes. Então, eu gosto desses caras porque assim, e de fato é isso, né? A gente pode estar andando com o Senhor há alguns anos, pode estar andando com o Senhor já há algumas décadas, né? E você vai olhar, dificilmente você vai chegar à conclusão, assim, já entendi tudo. Né? Quantos de vocês aqui, e eu acredito que deva ser todos, por isso eu não vou pedir nem para vocês levantarem a mão. Você lê um texto das Escrituras, hoje, dali você tira alguns valores e tal, pois o danado do texto, você lê daqui a um ano, você fala, mas caramba, eu estou pegando um valor muito diferente do que aquele. Né? Eventualmente sempre tem a possibilidade de você ter errado no início. Né? Mas eu não acredito, quer dizer, eu acredito que isso é possível, né? Mas eu acredito muito no seguinte, quando uma coisa é muito rica, né, você não consegue capturar toda aquela riqueza instantaneamente. Aquilo leva tempo. Né? Aquilo é como o conhecimento multifacetado da sabedoria do Senhor. De fato, se olha de um lado, dá uma coisa, se olha de outro, dá outra. E, de certa forma, quanto mais você olha, mais você vê assim, como isso é rico. Né? E essa riqueza ela está naturalmente relacionada com complexidade. Né? Alguns objetos são simples, outros objetos são complexos. Né? E quando a gente olha para os principais relatos históricos, né, para nós, que são as 66 livros das Escrituras Sagradas, ela é extremamente rica. E, em função disso, ela é complexa.
E toda e qualquer tentativa nossa de uma simplificação, aí volta no contexto do C.S. Lewis que ele fala assim, olha, é perda de tempo. Né? Não queira simplificar algo que é naturalmente complexo. É melhor que você se aproxime das Escrituras com temor e tremor. Por quê? Porque estamos diante de textos diferentes. De textos que, quando a gente vai olhar, eles vão, né, o que a palavra vai dizer? Olha, eles foram inspirados por Deus. Então, nesse sentido, esses 66 livros, eles não foram exatamente livros escritos por mãos humanas. Né? Eles foram livros escritos por Deus através de mãos humanas. Tudo bem? Vamos para frente um pouquinho aqui. Eu vou pegar um terceiro aqui para ver se a gente consolida isso. E aí eu vou pegar algo que... se vocês notarem, é o seguinte. Eu não concluí o primeiro parzinho. Eu não concluí esse segundo parzinho de Paulo. E muito menos vou concluir esse terceiro. Mas esse terceiro vai dar uma vontade enorme da gente querer concluí-lo. Tá? E eu vou pedir o seguinte. Se você quiser concluí-lo, se você achar que concluiu, não levante a mão e não compartilhe, porque você está errado. Entendeu? Então, não tente juntar isso. Porque se você tentar juntar isso, você vai passar vexame, primeiro diante do Senhor e depois, eventualmente, diante da gente aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui alguns textos que estão relacionados à oração. Tá bom? Eu acredito que boa parte de nós vamos nos identificar com alguns textos, vamos olhar para outros e vamos dizer, esse aqui parece que não curto muito, mas faz parte. Então vamos lá. Então, o primeiro deles é a oração, né? Que o Senhor sugere ou nos propõe a orarmos, né? Então diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desse texto, eu só queria salientar uma coisa de toda essa riqueza. É quando ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, se nós olharmos para essa a oração que o Senhor sugeriu, né, a tendência nossa é, quando a gente encerra uma oração, a gente dizer basicamente isso: Senhor, seja feita a tua vontade. E aí a gente vai lá para Lucas, né? Aqui nós estamos no momento em que o Senhor está chegando no final do ministério dele, e aqui o Senhor mesmo faz uma oração. Então, lá no 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Também, da riqueza do texto, eu vou só pegar alguma coisa para a gente juntar os pontos.
essa oração, ela lembra a oração do Pai Nosso, né? Essa é uma oração no momento de extremo sofrimento do Senhor, ele deixar muito claro o seguinte: eu desejo algo que não é o sacrifício. Mas deixa eu falar uma coisa, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Então, aqui você tem uma leitura que aponta também para o mesmo local. Eu vou pedir algo ao Senhor, mas eu vou deixar bem claro: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, se a gente olha para esses dois tipos de para esses dois textos, no contexto da oração em si, elas acabam sendo, nos dois casos, uma oração peticionária, ou seja, você está pedindo algo, mas é muito interessante porque você está dizendo assim: mas olha, estou pedindo, mas se eu não achar que não é o caso, não me dê. Né? De alguma forma, as igrejas históricas, né? E eu falo assim de batistas, presbiterianos, metodistas, né, congregacionalistas e tal. Não sei se é congregacionalista que fala. Congregacionais, achei que estava meio grande a palavra aqui. Congregacionais e tal. A gente trabalha a oração muitas vezes dentro desse contexto. Né? Mas a gente precisa entender que existem orações em contextos diferentes. Então, vamos pegar Mateus 21, do 18 ao 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então aqui você também tem uma oração peticionária. Né? Todas elas estão presentes nas Escrituras. Mas, logo de cara, a gente bate o olho nela e fala assim: tem uma coisa diferente nisso. Né? E aí eu vou dizer assim, só algumas impressões, né, que eu tenho. Tá? Então, se vocês têm impressões diferentes, tudo bem e tal. Mas eu vou dizer o que me parece. Tá? Quando eu olho nas orações que você chega no final assim: seja feito a tua vontade, ela me parece ser uma oração que ela não necessita muito de fé. Porque no final das contas, eu vou estar satisfeito se eu receber aquilo ou se eu não receber aquilo. O meu conforto vai estar no seguinte: bom, se eu não recebi, é porque o Senhor não queria me conceder aquilo. E se eu receber, é porque o Senhor queria me conceder aquilo. Então é nesse sentido que eu digo assim: ela é uma oração que a fé não é intensa. Né? E aí, de novo, são minhas impressões, tá, gente? Olha que eu olho para essa aqui, eu falo assim: caramba, essa aqui não dá para fazer se você não tiver com um caminhão de fé. Né? Você tem que estar com estoque de fé absurdo. Né? É lógico que o Senhor não está propondo para a gente mexer em todo o relevo da terra. Né? E os judeus tinham muito de hipérbole, né? Então o Senhor não está propondo assim: manda o mar para cá, ou montanha para lá. Né? A lógica não é essa de que você ia. Né? Mas a lógica era o seguinte: olha, grandes coisas acontecerão, né, se você tiver fé e pedir.
Então, eu tendo a olhar para essa aqui, e aí, de novo, eu estou falando de impressões minhas. Essa oração, ela me intimida. Nossa, parece que eu não tenho fé suficiente para pedir essas coisas aqui. Agora, elas estão nas Escrituras, né? E, de certa forma, nas duas o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero tanto uma quanto outra. E aí eu vou dar um caso, esse é um caso real, eu não vou citar o nome, porque talvez um ou outro conheça. Mas, recentemente, tinha um pastor em Itajubá que fez a sua vida em cima da igreja presbiteriana, tinha seus quantos anos lá? 80 e... eu não posso falar quem que é, né? Mas a hora que eu vou falar assim, montaram um grupo de oração para ele no WhatsApp. Quantos anos ele tinha? 87 anos. Então, vamos lá. Ele tinha 87 anos de idade. A gente não sabe se ele tomou ou se ele não tomou a vacina, se ele tomou uma dose, 2 doses, reforço, isso a gente não tem essa informação para oferecer. Mas o fato é que ele pegou Covid, né? E aí o filho dele entendeu que seria adequado, né, criar um grupo no WhatsApp para que o pessoal estivesse orando, jejuando também, Glau? Orando, basicamente orando e tal, né? E esse rapaz, o filho, né, é um filho que trafegou assim, tanto em igrejas históricas como em igrejas pentecostais e neopentecostais e fez muitas amizades, né? Dentre elas com a Gláucia, né? Aí a Gláucia falou, olha, ele está convidando a gente para participar do grupo, né? E eu, como sempre, corajoso, disse assim, vai fundo, né? Aí ela se inscreveu no grupo, né? E o grupo tinha lá agendas, né, Glau? Como é que é? Horários, né? Então tinha horários e tal, papá. Mas você via as orações de todo mundo, né? E era assim, naquele momento, esses textos, eles ganharam vida. Porque tinham orações, e assim, várias delas profundas, né? Mas algumas no contexto assim, Senhor, a gente gosta do irmão, a gente tem apreço pelo irmão, tem um carinho, um amor e tal, a gente gostaria que ele ficasse mais tempo aqui com a gente e tal, tira ele dessa e tal, né? Se for da tua vontade. Aí tinha outras que iam no seguinte linha. Senhor, você não pode tirar ele da gente, né? Nós não vamos aceitar isso. O senhor tem que dar mais tempo para ele aqui. E pá, e apareciam as palavras lá que a gente conhece, eu determino, tal, né? Eu olhava para aquilo ali, eu falei assim, que coisa interessante isso, né? Ali tinha algo muito comum em todas as orações. Era um amor de todos pelo pastor. Então, ali estava a manifestação assim, olha, a gente gosta dele, a gente queria continuar com ele, né? A gente não queria que ele fosse embora, né? Senhor, quebra a gente, dá mais um tempo de vida para ele ficar com a gente, né? Mas alguns estavam definitivamente influenciados pela oração do seguinte, mas o Senhor faça a tua vontade, né? E outros estavam na linha do seguinte, não, se eu pedir com fé, o danado dele, ele vai sair, vai voltar com 50 anos de idade, vai viver mais 30 com a gente e tal, né? E eu acho isso lindo, na verdade, entendeu? Oi? Morreu. Ele morreu, infelizmente, não está mais conosco. Quantas semanas que ele já foi? 2. Oi? 1 mês e pouco, né? Então ele veio a falecer, né? Mas eu só estou pegando esse exemplo para dizer o seguinte, né? Nós precisamos entender que a oração, principalmente a oração peticionária, é algo extremamente complexo, né? Então nós não podemos nos conformar
nem com... Olha, apaga esse Mateus 21, 18 e 22 e fica só com o Pai Nosso. Não podemos. Isso é historicismo. Né? E também não podemos ficar com o outro lado. Né? Até por uma questão muito simples. As pessoas morrem. Né? As pessoas vão embora. Né? Tudo bem. Ah, não, mas você tem um caso de Enoque que não for. Enfim, você tem alguns casos. Mas, vamos lá. Nós estamos falando da exceção, da exceção, da exceção. Né? No nosso caso aqui, talvez não tenha essa exceção. Então, nós vamos embora em algum momento. Bom, mas enfim, vocês estão vendo que eu já estou defendendo a minha causa. Isso é historicismo. Né? Então, isso é para dizer o seguinte, isso está enraizado em nós. Eu vou pegar um outro exemplo mais rico. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui quando o pastor Ivênio veio pregar para nós. Né? E eu achava interessante, o pastor Ivênio entre nós aqui, se tinha uma coisa que você tinha certeza, é que você ia ser surpreendido em algo. Né? Ele sempre ia trazer um negócio que você fala assim, caramba, esse negócio é diferente. Então, ele relata quando o seu filho morreu. Foi filho ou filha? Filho. Né? Quando o seu filho morreu. Né? E que o que ele fez? Né? E entenda, o pastor Ivênio é um pastor batista, é um pastor histórico. Né? Então, assim, você tem a figura de alguém... Olha o que eu vou falar, isso é historicismo também, equilibrada. Tá? E isso também é historicismo. Você vê como é que são as coisas? Essas coisas estão dentro da gente, é um negócio complicado. Né? Mas, enfim, ele chegou e o que aconteceu quando o filho dele faleceu? Vocês se lembram? O que ele fez? Marcelo, levanta e fala para a turma aí. Lembra vagamente, mas ele orou em cima do corpo do rapaz lá, para Deus. Mas orou assim, aquela oração de envolver céus e terra. Eu me lembro disso aí, me lembro mais ainda, diz que ele abraçou. Né? Eu não sei quantos de vocês estavam aqui. Ele abraçou. Né? Aí eu fico olhando, eu falo assim, nossa, mas que dificuldade. Né? Naquele momento ele foi transposto daquela oração, seja feita a tua vontade, para uma outra oração seguinte. Oi? Levanta e anda. Basicamente, o que eu quero passar para vocês, então, sobre historicismo é o seguinte. O historicismo é um local de pessoas que querem zona de conforto e não querem se abrir para a realidade da graça. A realidade da graça, ela é abundante, mas ela tem a mesma lógica de um tsunami. Entendeu? A hora que ela vem, cara, você só sabe que você vai rolar. Né? E a história que Deus conta nas Escrituras, a história completa, só o Senhor sabe. Nós vamos conhecer algumas partes dessa história. E, de certa forma, nós vamos conhecer o enredo todo da história. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, algumas coisas são inegociáveis e são de uma clareza absurda. E, de certa forma, a gente está falando de poucos eventos. Então, a gente pode talvez até colocar, vamos ver se cabe na palma da mão. A gente vai falar da criação, a gente vai falar da queda, a gente vai falar da redenção e a gente vai falar do julgamento final. Devo ter pulado algumas coisas aí, mas enfim. A história das Escrituras basicamente é isso. A criação, a queda, a busca, né? A redenção, né? E o final da história, né? O julgamento final. Né?
Isso é inegociável. Não dá para dizer, não, mas eu olho para a Escritura, não dá nem para concluir isso. Dá. Né? E aí, eu acho que é muito interessante, é uma coisa que eu vou terminar por aqui, para a gente ficar com gancho para a próxima aula. No começo da igreja, né, o pessoal tinha lá as cartas de Paulo, de Pedro, o próprio Velho Testamento e tal, né, mas começavam a surgir, vamos dizer assim, historicistas assim, em profusão. Né? E alguns chegaram ali nos primeiros séculos e falaram assim, olha, a gente precisa dizer o seguinte, o que é inegociável disso aqui. Né? E basicamente ali começou a nascer aquilo que a gente chama hoje de credos. Né? O que é que são os credos? Né? Os credos basicamente é um conjunto de fatos históricos que são essenciais para nós, colocados numa ordem e que são inegociáveis. Então, de certa forma, o credo, eu não sei quantos de vocês já tiveram que fazer sumário executivo. Vocês sabem o que é um sumário executivo? É a coisa mais difícil de fazer no planeta Terra. É escrever um sumário executivo. Porque você escreve o danado do... Pode ser uma tese, pode ser... Né? Aí o cara fala assim, faz um sumário executivo. Eu tenho que resumir aquilo ali em 200 palavras. Cara, aquele não sai. Aquele negócio é horroroso. Aquele negócio é tétrico. Né? Mas o credo é isso. O credo é o sumário executivo do cristão. Né? Então eu vou pegar aqui e a gente termina com essa parte aqui. Tá vendo que eu vou pular? Eu vou voltar tudo nisso, né? Vou tirar um sarro em nós batistas, tá? Nós batistas, a gente, nós somos meio estranhos, né? Quer ver? Eu falei assim, não, deixa eu pegar o credo batista, né? Tá vendo que eu tive que botar em linha pequenininha? Porque eles começaram a fazer o primeiro credo batista em 1611 e até o ano 2000 estão reescrevendo o credo. Então a gente o batista é uma confusão por natureza, né? Então já deve ter 2020, já deve ter um outro e tal, né? Mas no final das contas, né? E aí eu resumo com isso, a gente termina. Esse é um credo, né? Então ele vai dizer, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, são os artigos referentes à criação. Depois você vai ter os artigos referentes à salvação, depois você vai ter os artigos referentes à santificação. Como já deu horário, eu vou parar por aqui, eu começo a partir daí e a gente vai olhar um pouquinho dos credos e o valor dos credos para que a gente olhe para os historicismos e fale assim, isso aqui não está no credo, isso é um historicismo, isso aqui eu não devo andar nesse caminho, porque esse caminho não é um caminho interessante, tá bom?